Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live. Vamos começar uma live sobre viagens. Vamos falar sobre antídotos de viagem, sobre as bases dos doshas para a gente entender a visão da viagem no Ayurveda. Escolhi de fundo um quadro da tia Amélia, minha tia-avó, falecida aí nos últimos, 7 anos, 6 anos. Mais um quadro de viagem pra gente. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá sendo legal? Confirmem pra mim que o áudio tá bom. Pessoal de Portugal assistindo, boa noite. Confirmem pra mim que o áudio tá saindo e que eu já começo o tema de hoje. Deixei um textinho de início, meio e fim. Legal. Vem cá, neguinho, quer sair na live? Beregus está tímido hoje. Fechou, pessoal. Namastê. Obrigado pela presença de vocês. A gente está encerrando hoje a primeira semana de lives do ano. Sei que talvez eu não consiga fazer em todas, mas vou buscar fazer toda segunda, quarta e sexta, 12h40, tá? Vou conseguir voltar a atender com regularidade, então não vou dizer que estou com a agenda folgada, mas estou com vaga para daqui a 15, 20 dias mais ou menos. Quem quiser fazer a consulta, me manda um oi que eu passo as informações e o contato da minha assistente. Estou marcando por ela e ela está me auxiliando nas consultas. As inscrições para o curso de Culinária e Nutrição estão abertas. É o curso de maior abrangência que eu tenho, que ajuda você não só a saber como cozinhar ayurvedicamente, mas saber quais alimentos são adequados para você, de acordo com a estação, de acordo com o período do ano, de acordo com a sua propriedade fisiológica e o momento que você está vivendo. E aí, um pouquinho do que eu vou falar hoje está embutido no curso de Culinária e Nutrição, que é esse tema de antídotos da viagem e por aí vai. Tá? Vocês ouviram um barulhinho de brinquedinho, é o meu cachorro ali fazendo a participação especial dele. Então é o seguinte, galera, vamos criar uma base sobre Vata, Pitta e Kapha dentro da visão de viagem, pode ser? Quando eu falo em dosha, eu posso traduzir dosha, Vata, Pitta e Kapha, que é a base que mais chega do Ayurveda pra gente. Posso traduzir de várias formas. Hoje a gente vai traduzir dosha como aquilo que adoece, aquilo que desequilibra. Tá? E tem 3 propriedades que se desequilibram no corpo. A gente pode dizer que o nosso corpo tem 3 bases, a base do movimento, a base do metabolismo e a base da nutrição. Eu posso dar exemplos etéreos e exemplos físicos. Exemplo etéreo, minha voz se move até você por esse campo. Você discerne o que eu estou dizendo em forma de informação, que é a parte do metabolismo, e você guarda ou não guarda o que eu estou dizendo em forma de nutrição. Movimento da minha voz, o metabolismo da minha voz para entender o que eu estou dizendo e se nutrir lembrando ou não do que eu estou falando, lembrando ou não do que é dito. Esses 3 princípios de forma fisiológica, eu posso dizer que uma salada, porque é leve, é fria, é amarga, é naturalmente ressecante, ou uma tapioca ou uma aveia são elementos de muita natureza de movimento. Movimento é vata. Então quando eu fizer uma live muito vata, eu vou me mexer muito, vou sair muito, vou mudar o quadro de posição, as coisas vão ficar tortas, vão ficar difusas. E aí o que eu tava falando mesmo, e aí eu vou me perder no meio da live. Essa é uma live mais vata, com o cachorro fazendo barulhinho ali de fundo. Uma live mais pita, eu vou estar direcionado assim como uma pimenta, que quando você põe na boca ela esquenta e penetra e queima e aumenta o seu metabolismo, e aumenta a sua capacidade termogênica de fazer coisas, te dá ânimo. O Pitta ele vai vir tanto nesse elemento físico que promove calor, um suco de laranja que é ácido também, vai promover aquela energia, aquela coisa que é estimulante, como o Pitta vai estar no discernimento das ideias, no discernimento visual, compreendendo o que é dito. Então, a pessoa fala, estou com confusão mental. Confusão mental é um problema Pitta. Às vezes é um Pitta que não está funcionando bem. Quando o cara fala, estou com esquecimento. Ah não, esquecimento é Vata. É a mente que está com muito movimento. Não, estou com confusão. O fogo da mente não está muito legal. Agora, quando eu falo no dosha do Kapha, no dosha da nutrição, eu posso falar tanto no leite, tanto numa castanha, tanto numa tâmara, que são coisas bem nutritivas, quanto eu posso estar falando, por exemplo, de lembrar o que eu tenho que dizer. Então, não sei se eu vou lembrar tudo, então é legal anotar. Não sei se vocês sabem o que é Vata, Pitta e Kapha, então é legal eu revisar.
Então é sempre importante eu levar em conta que se eu começar a passar muitas palavras novas para vocês, eu vou entorpecer o metabolismo de Pitta, vou estar dificultando o movimento de ideias, e vocês ainda, além de lembrar o que é movimento, o que é metabolismo, o que é nutrição, você vai ter que lembrar o que é Vata, o que é Pitta, o que é Kapha. Já vou entorpecer o Kapha de vocês. Então essas 3 propriedades são mandatórias para a gente entender o que é a viagem em si. E mais 2 características são interessantes, 2 acontecimentos são interessantes. A diferença entre digerir e não digerir alguma coisa. Então quando a gente digere alguma coisa, a gente está compreendendo aquilo, está transformando aquilo, está pegando o que é bom daquilo e mantendo com você, está pegando o que é ruim daquilo e está excretando. Isso vale tanto físico quanto mentalmente. Quando você digere bem uma informação, você vai falar assim: o Edson fez uma live boa. Ele falou umas bobeiras lá, mas a bobeira eu descartei. Mas o que ele falou de certo eu guardei para mim. Então isso é discernimento. O discernimento fisiológico é você pegar e puxar os nutrientes para o seu corpo e pegar os dejetos e eliminar eles. Tá saindo muito barulhinho do meu cachorro com a bolinha dele ali? Eu acho que ele está participando mesmo. Não sei se está incomodando vocês. Fiquei até um pouco preocupado. Mas também não vou tirar o brinquedo da criança. Então, pessoal, acontece o seguinte. Quando a gente tem um aumento de informações no nosso meio, quando você come uma feijoada, ou quando você vai numa festa e tem muito som, quando você aumenta a quantidade de coisa para metabolizar, o nosso fogo digestivo, o nosso fogo mental tende a ser mais exigido, tende a ser mais usado. Quando a gente se move, quando a gente viaja, essa é a primeira coisa sobre viagem. Quando a gente viaja, a gente está fazendo um movimento mental, um movimento visual, um movimento de todos os 5 sentidos. O vento vai bater em você. Ah, mas eu viajo de ar-condicionado. Não, então beleza. Então o ar-condicionado vai bater em você. Você vai ter a viagem visual de ver várias coisas passando ao mesmo tempo. O ar muda completamente. A textura do ar muda, a umidade, a temperatura, tudo muda. O ambiente muda, o som do ônibus ou a ausência do som do ônibus, dos pássaros. Então a primeira coisa que acontece numa viagem, e a mais importante de ser remediada, é que o dosha de Vata agrava. Tá? O movimento excessivo seca o nosso corpo. Então a gente começa, por exemplo, a diminuir a produção de oleosidade, o nosso intestino fica seco, os nossos dejetos ficam secos. A gente sabe que viajar geralmente constipa. Tem gente que é o oposto, né? Tem gente que viaja e tem uma diarreia, mas a gente está falando de um estresse corporal. A natureza da viagem é o agravamento de Vata para o campo de ressecamento, tanto mental quanto físico. Então, um dos antídotos de uma viagem é você chegar e tomar um chai, um leite, metade leite gordo, metade água, cozido com cravo, canela, gengibre, erva doce. Ah, mas o leite não é digestível, beleza? Mas eu estou falando para você usar metade leite, metade água e cozinhar esse leite nas especiarias. Então, você vai aumentar o Agni, vai dar uma coisa oleosa e ainda vai dar uma fluidez misturando em água. Para ter um pouco mais de nutrientes, ainda põe um pouquinho de açúcar mascavo ou adoça com uma tâmara. Então, a primeira coisa sobre viajar é que você precisa fazer algum antídoto de aterramento. Pode esquecer essa receita que eu te passei, mas pensa assim, bem, agora como é que eu vou me aterrar? Eu viajei, minha mente está agitada, meu corpo está agitado, eu estou ansioso, eu estou sem sono, estou sem fome. Como é que eu vou gerar o aterramento? Um banho quente, uma oleação, se manter meia hora no local que você chegou, observar o pôr do sol, observar o nascer do sol. Essas experiências de troca de ambiente, quando você está estabilizado, são muito importantes para acalmar o dosha Vata na mente. Agora, nem sempre é só o Vata que agrava. Algumas pessoas agravam no Pitta porque elas passam por estresse visual, algumas pessoas agravam no Kapha. O dosha Vata sempre vai agravar nas viagens. Sempre, não importa qual é a sua natureza. Tá? Você está fazendo, não importa se você é Pitta, se você é do dosha de calor. Quando estiver quente, você vai ficar com calor, seu Pitta vai agravar. Então, quando você, independente de o seu dosha natural ser Vata ou não, quando você viajar, que é uma das coisas mais Vatas que existem para se fazer na vida, você vai agravar o dosha Vata. Então, invariavelmente, tem que tomar um antídoto, tem que ingerir um leite cozido com especiarias e um pouco de ghee, ou um leite vegetal, ou um chá de erva doce, um banho quente, uma oleação, mas alguma propriedade de aterramento. Mas você também não pode falar assim, não, vou comer uma feijoada, porque seu fogo digestivo não está ali totalmente presente. E aí, o que acontece é que, fora o seu dosha
Fora o dosha da viagem, fora o dosha do que você está fazendo agravar, o seu dosha de natureza tende a agravar. Então quem é pita e tem problema de pele, vai atacar a pele durante uma viagem porque se estressou. Quem é kapha e ganha peso, vai atacar o kapha porque se estressou. Quando o primeiro dosha, quando o dosha do movimento agrava, quando o dosha de vata é o que não consegue a melhor qualidade, ele agrava todos os outros. E viajar, então, consequentemente, agrava todos os outros doshas. Então a gente tem que começar a entender a diferença entre nutrir, a diferença entre digerir e eliminar, né? Eu vou aumentar tecido ou eu vou diminuir tecido. Viajar agravou meu vata, então eu vou tomar um copo de água morna, eu vou tomar um banho quente, vou fazer uma oleação. Fora isso, o que mais aconteceu? Eu tenho uma dermatite, eu tenho um suor mais ácido, eu tenho uma urina mais alaranjada, eu tenho as fezes mais quentes e fluidas. Então você está falando do dosha de pita. Não, o que mais aconteceu? Não, eu fico com muco no corpo, eu tenho uma infecção urinária, um edema, eu tenho um inchaço linfático, eu fico pesado na hora de dormir, não consigo sair da cama. É o dosha de kapha que agravou. Com esse entendimento você vai conseguindo se remediar. E aí a gente vai entendendo assim, o que é remédio afinal, né? Quando eu montei, no linkzinho do meu perfil, eu tenho acesso a todas as coisas que eu faço hoje em dia. Eu demorei muito tempo para colocar o acesso das coisas ali. O canal do YouTube, o link do site da Sankhya. Quando eu criei a Sankhya, que é uma empresa para dar suporte para os praticantes de Ayurveda no Brasil, não é para vender especiaria, não é para nada diferente de possibilitar as pessoas a terem acesso a um produto de qualidade, eu criei com o intuito de facilitar a prática do Ayurveda no dia a dia. Isso significa mais ou menos o seguinte: se você comer uma lasanha 4 queijos, independente do seu dosha, você vai agravar no dosha kapha, porque a lasanha é massa e queijo, então o kapha vai agravar. Se você tomou cerveja e vinho, o seu pita vai agravar. Se você comeu muita tapioca, tomou muito suco verde, ficou comendo muita coisa crua, o seu vata vai agravar. Nessas horas importa pouco o dosha, mas importa muito como você vai remediar o que você está tendo. Então eu busco trazer essa informação para as pessoas e possibilitar o acesso a esses produtos. O Madhu Antivata, por exemplo, Madhu significa mel. Um mel com especiarias para o dosha de vata. Madhu Antivata. Ele é um conjunto de especiarias para aumentar o fogo digestivo, para melhorar o aterramento e o movimento do intestino. Então aquele vata que viaja, fica tipo a vata louca. Nossa, não sei nem aonde eu tô sem fome, tô sem sono, mas ao mesmo tempo tô muito doido, tô querendo fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. A melhor coisa é um pedacinho do Madhu Antivata e um copo de água morna. O que é o Madhu? Tem gengibre, tem erva doce, tem alcaçuz, tem centelha asiática, tem um pouquinho de pimenta do reino. Então quando você monta uma fórmula, se você começa a pensar sobre as especiarias que você tem que usar, você está falando em coisas quentes. Sobre as raízes que você tem que usar, você está falando em coisas que aterram. Então o vata tem que ter um pouquinho de coisa quente, um pouquinho de coisa que aterra. Quando a gente começa a entender propriedade de dosha, essas coisas se facilitam na nossa mente. Então o dosha pita, por exemplo, que geralmente numa viagem tem uma dermatite, tem uma azia, tem uma queimação, tem uma infecção, uma sensação de calor de alguma forma, o Madhu Antipita é um grande remédio para você ingerir uma bolinha com gole d'água. Você pega uma concentração de dosha, antídoto, um conjunto de ervas que vai diminuir o dosha pita e manda para a digestão. Um conjunto de ervas que vai diminuir o dosha vata e manda para a digestão. Aí você, não, mas eu quando viajo eu tendo a ter a sensação de peso, meu sistema linfático fica estagnado, eu quero dormir, eu gosto de ficar fazendo lanchinho e ganho peso pra caramba. Então é um Madhu Antikapha que você precisa. Agora, se você aprender que se você comer uma coisa seca, é um Madhu Antivata que você precisa. Se você comer uma coisa ácida, é o Antipita. Se você comer uma coisa muito pesada e muito mucosa, é o Antikapha. Se você comeu demais no dia anterior, um grande copo de água morna ou uma panaceia vai te ajudar no dia seguinte. A questão é que se a gente passa a servir somente aos desejos da mente, a gente vai atropelando uma coisa na outra, emendando uma intoxicação na outra e não dá tempo para nada. Eu vejo assim, né? Foi até uma pegadinha, né? O que vocês levam na viagem? Mais de 60 pessoas responderam a caixinha de perguntas. O que vocês levam na necessaire? E eu achei legal assim que umas 40 pessoas realmente falaram de coisas ayurvédicas, né? Leva ghee, leva tâmara, leva semente. É muito legal da gente levar tanto um super nutriente
como tâmara, como ghee, como sementes, para não faltar alguma coisa que promova ojas, se você vai num local que não tem muito nutriente de qualidade. Mas a melhor coisa do Ayurveda é você manter o Agni em dia. Vamos sempre levar alguma especiaria. Muita gente falou cardamomo, é um ótimo antídoto para viagem. Muita gente falou erva doce, também é muito bom. Panaceia é muito bom. Agora, entender como as coisas funcionam, como o seu dosha agrava e quais coisas fazer é o ideal. Tá? Entender qual dosha a viagem agrava, naturalmente vai agravar o dosha de vata. Se você pudesse receber uma massagem um dia antes de viajar, recebesse uma massagem ayurvédica, né? Quando chegasse também, são ótimos aterrantes. E essas propriedades que a gente vai entendendo de dosha, dosha é aquilo que desequilibra, aquilo que se movimenta, aquilo que se transforma. Então quando você viaja, o que mais vai acontecer é o seu dosha se transformar. Tá? Bem, aí eu perguntei sobre os roteiros de vocês. Praia, montanha, cidade pequena e cidade grande. Então vamos lá, quando a gente fala em praia, primeira coisa, quente e úmido, né? É o dosha de Pitta, é fogo e água. Então é natural, você vê o povo carioca, a maioria da galera carioca é morena, é de corpo sarado, tem essa vontade, esse ego, esse brilho de fazer coisas assim. Ao mesmo tempo tem aquela folga do Pitta rajásico, que é soberano. Você vê toda a característica de um Pitta gravado ali, assim, tanto para o bom quanto para o ruim. Esse clima de praia, tá? Pitta rajas, Pitta agitado. Quando a gente fala no clima praia-Bahia, já é um clima mais cafa um pouco, um clima mais aconchegante, um pouco menos agitado, menos móvel, né? Não é praia de cidade. Então, primeira coisa, praia. Agrava Pitta, quente e úmido, tá? Então, para o indivíduo Pitta, a melhor coisa não é a praia. Eu sei que a galera ama a praia. Não estou dizendo que você não deve gostar da praia. Estou dizendo assim, porque é bom fisiologicamente para o indivíduo Pitta. Montanha. Porque a montanha, ela geralmente é fria e seca. Às vezes é frio e úmido, às vezes é quente e úmido. Mas geralmente a montanha é fria e seca. Então, ela é mais agravante do dosha vata e mais agravante do dosha kapha, tá? Então essa galera que quer viver de luz, que quer fazer limpeza, que quer fazer dieta, que quer ter mosteiro, que quer ter ecovila, geralmente vai para a montanha, tá? E a galera mais cafa, que quer um ambiente mais calmo, que quer ficar em casa, que não está se importando com ter que fazer tudo em casa, é a pessoa mais cafa também, costuma estar na montanha. Cidade pequena. Cidade pequena é interessante. De tudo que a gente pode dizer, a principal coisa da cidade pequena é a energia kapha familiar, de aconchego, aqueles móveis rústicos, aquelas casas grandes, portas largas, as ruas largas, essa energia de casa mesmo, as pessoas sentadas em frente de casa, conversando, é uma energia bem kapha, bem de estabilidade também. Posso falar que é tamas também, mas é que tamas, em uma leitura mais crua, pode ser uma coisa ruim. Enquanto eu estou querendo dizer que tamas é aquilo que fica daquela forma, que não está mudando muito, como uma cidade pequena. Tradicionalzinha do interior de Minas, assim que eu pensei. Agora, quando a gente fala então, ó, cidade pequena, a gente vai ter o costume, a família, o conforto, móveis antigos, madeira maciça, coisas amplas, confortáveis, aquelas fazendas grandes. Então, uma característica muito kapha, um local muito kapha para você ir acalmar a mente mesmo. Agora, quando eu falo em cidade grande, estou falando em agitação, em movimento. Isso é rajas, tá? Posso falar que é vata, posso falar que é pitta, mas geralmente é rajas. Rajas é aquilo que é movimento. Vai agravar o dosha que você tem. Se você é vata, você vai agravar muito o seu vata na cidade grande. Se você é pitta, você vai agravar o pitta e o vata. E se você é kapha, você vai agravar o kapha e o vata. O vata ele é natural de ser agravado numa cidade grande, tá? Então, antídoto mesmo, geralmente a gente vai encontrar mais na montanha e mais nas cidades pequenas, tá? A não ser que seja uma praia meio deserta, alguma coisa assim, aí pode ser antídoto para o indivíduo vata, mas pode ser muito caloroso, muito extenuante também o calor de praia para vata, tá? Em níveis de antídotos medicinais, então a gente estaria citando montanhas e cidades pequenas, tá bom? Agora, o que é legal para a gente levar de kit? Tá? Um kit de sementes, eu adorei essa ideia e o tônico da Sankhya é mais ou menos isso. O que é um kit de sementes? Você pode pegar uma parte de tâmara, uma parte de amêndoas, uma parte de semente de girassol
esquentar isso no forno. Tipo, você bota tudo, uma parte de cada um no forno, e bota o forno ali 180 graus e deixa ali 10 minutos para aquelas sementes esquentarem e amolecerem. Depois você moe essas sementes todas no moedor, ou às vezes até no liquidificador você consegue, mas você vai fazer uma pasta daquilo, dá para fazer uns brigadeiros, é um super alimento. Não estraga, não precisa de geladeira, não mofa, não apodrece, tá? Não azeda e não fermenta. Uma parte de semente de girassol, uma parte de tâmara e uma parte de amêndoas. Pode colocar um pouco de massala doce da Sankia também, tá? Agora, cardamomo é legal levar. Tem uma galera que usa o Ninja ou o NutriBullet, são aqueles mini liquidificadores. É legal, mas aí eu já vou estar dando dicas muito mais voltadas, acho que a quem já está fazendo uma prática mais constante. Agora, de primeiros socorros, eu gostei de ouvir, leva o kit de primeiros socorros. Então deixa eu deixar uma dica aqui para primeiros socorros. Cúrcuma. Leva cúrcuma com você. Leva um ziplock. Você é homem, leva um ziplock na carteira com cúrcuma. É mulher, então você tem espaço na bolsa. Tá? Então, por quê? Porque a cúrcuma ela estanca sangramento, ela é anti-inflamatória, antibiótica, fungicida, bactericida. Então, tanto para um ralado que é superficial, quanto um corte profundo, a cúrcuma funciona muito bem. Tá? Imagina que vocês estejam ouvindo o meu cachorro brincando com a bolinha dele. Peço que vocês se alegrem por ele estar vivo depois da sinomose que ele teve ali e não se irritem com barulhinho, tá bom? E aí, assim, acho que é importante entender que processo de adoecimento não é uma coisa que começa com a sua viagem. A gente começa comendo errado em casa, começa comendo errado na infância, começa tendo vergonha de fazer cocô na rua, começa pulando refeição, começa aceitando virar à noite, seja qual for o motivo, adoecimento é um grande processo de acontecimentos. E aí quando chega esse período que entra o quente e úmido, que entram as chuvas constantes, todo mundo começa a adoecer. Não é à toa que a gente está tendo mais uma pandemia de H1N1, de gripe ou N coisas além da pandemia que a gente já está tendo, mas é o período natural de adoecimento das pessoas. E se as pessoas não se cuidarem para não agravar o dosha, nesse momento que elas começam a viajar é a hora que o dosha agravado dos últimos anos vai transbordar e virar processo de adoecimento. Aí nesse ponto eu indico que vocês procurem as lives que eu falo sobre processos de adoecimento, onde eu explico que tudo são etapas e são 6 etapas de adoecimento: processo de acúmulo, de agravamento, de transbordamento, de circulação, de alojamento e de fixação. O processo de alojamento é quando você começa a falar: eu sempre tenho dor de garganta, meu intestino sempre fica preso, eu sempre tenho esquecimento. Aí você já está dizendo que o dosha está acumulado num local específico do seu corpo. Aí a gente precisa começar a fazer não uma coisa de remediar esporadicamente, a lasanha que você comeu vai ingerir um maduzinho anticafa, mas aí você realmente começa a ter que fazer remédios mais intensos e terapias intensas, mudar a dieta, mudar a rotina e por aí vai, tá? Então, convido vocês a estarem dando uma olhada no site da Sankia. Acho interessante vocês saberem qual é o dosha de vocês, para que vocês possam, no mínimo, ter um kitzinho. No mínimo, ter um kit do dosha de vocês. Ter o madu na bolsa, a massala na bolsa, a panaceia na bolsa, o cardamomo, o tônico, tá? Não é porque a gente está viajando que a gente pode chutar o pau da barraca e enfiar o pé na jaca. É sim, hein? E aí, assim, quando a gente faz uma viagem, por exemplo, para a Índia, que você literalmente não tem tomada no quarto, não tem banheiro no quarto, não tem, se for para um ashram mesmo, você não tem acesso a nada ali, basicamente, mas eu quero tomar um copo de água morna, eu enchia uma garrafinha de água e dormia com a garrafa na minha barriga. E quando eu acordava, a água estava morna para quente, beleza. Então o que eu quero dizer? A gente tem que conseguir adaptar. E não existe maior adaptação do que tradição. E o que é tradição? Tradição é você ir para a Bahia, que é um local quente, e tradicionalmente a galera colocar coentro. Tradicionalmente as plantas dão água de coco para você tomar. Você ir para Minas e ele vai dar tanto uma couve grande e amarga, quente desse ambiente mais úmido de Minas, quanto vai ter aquela feijoada pesada para você se nutrir e ter as energias, e tanto aquela pimenta mineira. Então uma coisa puxa a outra, o extremo do amargo, o extremo do doce, o extremo do picante. Aí você vai para o sul, você vai comer carne, que é pesado pra caramba, mas eles também vão tomar chimarrão.
Aí você vai para o norte e vai consumir o tacacá do norte, que é uma sopa amarga e super doce, super nutritiva, doce no sabor. Então, assim, se você entender que a própria tradição do local faz a pessoa remediar o ambiente, a pessoa por décadas vai consumindo aquilo e vai descobrindo naturalmente, isso aqui faz bem, eu me sinto bem quando eu como isso, esse é o prato da região. E aí a gente vai fazendo essa conexão, e o Ayurveda é isso. É você viajar e saber se remediar. É você viajar e falar assim, não, eu quero comer uma parada que eu sei que agrava o meu dosha. Não, e quais são os antídotos do meu dosha? Né? Olha só. Última coisa, facilita muito a absorção. Deu uma travadinha, mas acho que voltou. Quem quiser fazer um experimento com amêndoas, faz o seguinte, ó. Pega 6 amêndoas e come. Pega 6 amêndoas e come. 2 vezes por dia. 6 amêndoas e come, 6 amêndoas e come. Beleza. Observa o seu intestino. Faz isso por 3 dias seguidos, tá? 12 amêndoas por dia. 6 e 6. 6 e 6, 6 e 6. Depois você vai pegar e vai hidratar 6 amêndoas. Aí você vai consumir e observa o efeito. Você vai ver o efeito de vitalização, você vai ver que seu intestino vai ficar super regulado, os dejetos ficam bonitos. Quando a gente mistura a água no elemento, ele fica muito mais fácil de ser digerido. Nosso corpo não reconhece aquilo como algo muito pesado e muito denso. Agora é o seguinte, eu sei que vocês falaram um monte de coisa e eu vou buscar responder e comentar tudo. Vamos lá. Parará. Muitas mensagens. Tô vendo aqui que vocês ficaram ouvindo meu cachorro brincando com a bolinha dele, né? É isso. Me fala como conseguir uma consulta. Pessoal, quem quiser fazer consulta, eu falei no início da live, terminando aqui, me manda uma mensagem que eu mando o contato da minha assistente e eu estou agendando por ela, tá bom? Em que momento o Vata grava? Durante a viagem ou depois que chegamos? O momento inteiro em que a gente está se mexendo, tá? Principalmente porque vai pegar vento, vai pegar movimento mesmo, movimento visual. O próprio movimento no planeta, você mudar o seu corpo de local, mesmo que a gente viajasse por teletransporte, você vai estar vendo um outro local assim que você mudar, respirando um ar diferente. Você vai estar, o seu corpo vai estar em uma energia eletromagnética diferente. Não é à toa que os animais sabem aonde estão, a maioria dos animais, principalmente os pássaros, sabem aonde estão por uma localização, por um GPS interno no cérebro deles. A gente também tem isso, mas a gente não sente igual eles sentem. Mas tudo muda no nosso corpo quando a gente viaja, e é isso que agrava o Vata, tá? Não necessariamente sair ou chegar, mas o tempo todo a gente está agravando. Qual o melhor chá para fazer aterramento? Erva doce é um chá legal, mas o chai, o leite cozido com metade leite, metade água, adoçado com tâmara e com ghee, e as especiarias do chai, é maravilhoso, tá? Para isso. Ariane, que bom que você está aí na minha live. Fico feliz de ter você por aí, fiquei feliz de ver que você tem Instagram. Bom que você está aí, espero que você aproveite bastante esse conteúdo. Manda um abraço para seu pai e para sua mãe depois. Pessoal, foi exceção a live ser 5 da tarde, tá? Eu passei o dia limpando a casa, brincando com os pets, aí fui emendando uma coisa na outra, não quis parar no meio do dia para fazer a live no horário certo, mas acho que rolou bem agora. O pessoal tá na montanha com 600 habitantes, deve ser uma delícia, uma energia super cafa, né? Vocês acharam que era uma criança, mas meu dog é uma criança, ele não tem nem 1 ano. Fazer cocô fora de casa é difícil, né, pessoal? Eu tive uma parceira uma época, ela trabalhava no shopping e ela passava um dosha agravado assim, que era a soma de vergonha de fazer cocô no shopping, né? Quem não teria vergonha de fazer cocô no shopping? Tipo, tu tem que sair, isso é muito doido, né? Você tem que sair e acelerar a vida porque você tem que chegar no trabalho. Eu entendo, mas é doido, porque você não está falando pro seu corpo assim, cara, faz suas eliminações aí e tal. Como eu já cuido do meu corpo há muito tempo de acordo com o que ele precisa, de acordo com o que ele pede, para mim é um pouco mais fácil falar para ele assim, então, vou te dar o tempo que você precisa para você fazer suas eliminações, tá? Live meio de 40 é legal, mas, tô fazendo tanta coisa, e se eu botar live mais tarde não vai ficar melhor? Então, eu consigo dar ao meu corpo esse tempo.
Então ela não conseguia dar esse corpo esse tempo, então ela tinha que sair para chegar 8, 9 da manhã no trabalho, então já ia apertado na hora de ir no banheiro. Ninguém quer ir no banheiro no shopping, então não ia no banheiro no shopping. E aí se chovia, não sabia que tinha chovido. Se é horário de verão, não sabe se já anoiteceu, se não anoiteceu. É muito doido quando você vai tendo a inibição dos sentidos, a inibição dos dejetos, a inibição das excreções. Esse é um grande agravamento dentro do Ayurveda, tá? É proibido segurar cocô, proibido segurar xixi, proibido segurar orgasmo, tá? E proibido segurar vômito. O que posso fazer quando estou gripada? Cleia, olha só, tem bastante live aqui sobre etapas de adoecimento, e eu tenho uma live lá embaixo que eu fiz em abril mais ou menos sobre prevenção de Covid, voltada justamente para adoecimento, tá? No mínimo, você pode tomar a receita da panaceia, tá bom? O que é dosha? Ana Cris, no início da live... Deu mais uma travadinha, ó. No início da live eu falei o que é dosha, Ana Cris, tá? Eu terminando aqui, essa live vai ser salva, depois você pode acessar desde o começo. Se você acessar o meu canal no YouTube e procurar pelo vídeo Ayurveda na Primavera, você vai ver uma live maneiríssima com todas as bases que você precisa. Quem quer entender um pouco mais de Ayurveda, galera, entra aí no YouTube e pesquisa aí Ayurveda na Primavera, tá? Edson Osório. Aí você me encontra no Google, onde for. É um vídeo perfeito para vocês entenderem as bases. Pararara. É isso aí, Paula. Vocês vão comer as amêndoas secas e vão comer as amêndoas hidratadas e vão observar a diferença. É só um desafio para vocês observarem a diferença entre hidratação e não hidratação, tá? Fazer uma live sobre doenças autoimunes. Fabi, vou te falar que no YouTube tem uma live sobre doenças autoimunes. Foi uma das últimas lives que eu fiz para o YouTube, tá? Então, terminando aqui, entra no link do meu perfil, entra lá YouTube, e aí você pesquisa ali doença autoimune dentro do YouTube da Sun que você vai encontrar. Tá? Pode ser uma bebida de leite vegetal? Sim, se tiver gordura. Leite de amêndoas ou leite de semente de girassol ou leite de tâmaras com ghee. Tá? Isso aí, Simon. Boa. Obrigado, mano. Proibido segurar gases. É isso aí. Isso aí. Tá? Galerinha, olha só, hein? Primeira semana do ano, terceira live, temas maneiríssimos, falamos sobre amor, falamos sobre viagem e falamos sobre... Olha só o que eu estou esquecendo, ó, que eu vatiei agora. Amor foi segunda-feira, hoje foi viagem e quarta-feira foi... Quem vai me lembrar? Gravei o Vata, hein? Mas eu sei que foi uma live boa. Já já vocês me lembram. E aí, assim, ó, eu vou buscar continuar nesse início de ano com umas lives com esses temas mais etéreos sobre mente. Aí, sobre a mente, sobre esquecimento. Então, obrigado por me lembrarem. Que engraçado, eu esqueci logo a live da mente, né? Logo a live da oscilação. Então, seguinte, pessoal, vamos continuar dentro desses temas mais etéreos, tá? Eu acho que é muito legal e muito enriquecedor a gente ter isso. Então convido vocês a estarem curtindo, a estarem compartilhando. Fiquem à vontade para me dar ideia de live. Eu sempre recebo algumas ideias e é difícil de condizer uma coisa com a outra porque, entre aspas, eu conheço todos os campos do Ayurveda, sei falar muito bem de todos os campos, mas eu meio que só falo do que eu meio que tô afim, por isso que a live fica boa também. Então eu posso falar do tema mais difícil, mas só se eu tiver afim, que aí a live fica boa. Então eu tô tentando encaixar o que vocês querem com o que eu quero, com o que é mais etéreo e mais fundamental, porque vídeo de dosha tá cheio aqui e tá cheio no canal do YouTube, tá? E aí vamos lá, vou responder mais uma pergunta. Por que o leite de castanhas não é bom? Olha só, todo Dravya contém um guna. Dravya é elemento e guna é efeito. Todo elemento contém um efeito. Então, quando eu falo na castanha do caju, eu estou falando que ela tem uma temperatura para digestão, ela tem um sabor para digestão, ela tem um efeito para os tecidos. Falo do amendoim, falo das amêndoas, falo das tâmaras, falo da semente de girassol. Então, as castanhas oleaginosas, castanha de caju, castanha do Pará, macadâmia, nozes, elas são mais abrasivas. Elas têm um óleo mais irritativo.
esse óleo ele é mais quente para a digestão do que o quanto seria bom para que isso seja um nutriente base da sua dieta. A gente precisa de coisas que tenham a temperatura mais estável na digestão e sejam mais aderentes para dar uma boa qualidade no intestino. Então, quando eu falo em tâmara, eu estou dizendo em uma coisa fluida, doce. Falei em castanha do Pará, eu não estou falando isso. Em noz, eu não estou falando isso. Em macadâmia, em ameixas, eu não estou falando. Em passas, eu não estou falando isso. Pessoal, eu vou encerrando a live, que eu acho que está acabando. Tá acabando a minha bateria, mas eu acho que eu tô fazendo essa live meio longe do roteador. Então ela tá dando umas travadinhas, tá? Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra então segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado do tema. Busquei abranger ao máximo e falar desses antídotos que a gente pode fazer para as viagens. Espero que tenha sido legal para vocês. A gente se encontra então segunda-feira, 12h40 para a próxima live. Ótimo final de semana. E aproveitem o cardamomo, hein?